Rádio Independente. Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, para falar sobre o tema político ou estadista. Qual deles precisamos, Gustavo Bozetti? É uma boa Bom dia. pergunta. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo Sander, Bruno, queridos ouvintes. Ano eleitoral, né? Eleições municipais. Nesse ano, nós elegeremos aproximadamente 5.570 prefeitos aqui no Brasil, 5.570 vice-prefeitos, aproximadamente 58 mil vereadores, que vão tomar decisões que vão impactar as nossas vidas para os próximos 4 anos. E é claro que quando paramos para observar a reputação da classe política, talvez não seja a melhor reputação. A classe política hoje não goza de uma reputação ilibada, de uma honrosa reputação. E isso é uma herança histórica, né? E por que isso vem acontecendo? Porque muitas vezes as pessoas que se candidatam para ocupar cargos públicos, elas nem sempre recebem a melhor preparação, elas nem sempre são as mais bem preparadas. E isso se deve muitas vezes por não haver alguma exigência dentro do processo eleitoral para que a pessoa possa se candidatar. Isso também se deve à pessoa que está votando nem sempre ter todas as informações necessárias para saber qual é o melhor voto que ela pode entregar, e isso faz com que as pessoas que ocupem os cargos nem sempre são as que conseguem atender a expectativa e cumprir da melhor forma com o seu papel. E como fazer para mudar isso? Nós temos uma oportunidade de mudar isso na próxima eleição, colocando as pessoas mais preparadas para ocupar esses cargos. Imaginem o seguinte, se fosse um processo seletivo de uma organização, da iniciativa privada, e essa empresa fosse uma empresa séria que usasse a gestão por competência, ou seja, colocasse na função a melhor pessoa, a pessoa mais qualificada, será que esse processo seria bem cumprido? E será que a pessoa que ocupasse esse cargo responderia à altura, à demanda que o cargo exige? É possível que sim, mas nem sempre nós temos essa condição de fazer essa filtragem. Então, como nós podemos fazer para escolher bem um político, né? Qual é a diferença do estadista e do político? Um bom político, a primeira coisa que nós precisamos analisar é a vida pregressa dele, é compreender qual é a reputação, qual é a fama dessa pessoa. Se ela tem uma fama, uma má fama, por que nós vamos colocar num cargo público uma pessoa que não tem essa reputação? Mas apenas isso não basta, porque tem pessoas que têm uma boa fama, uma boa reputação, mas não têm competência para ocupar o cargo que elas ocupam. Então, nós precisamos analisar também, além da vida pregressa, qual é a competência técnica dessa pessoa que vai decidir por nós. Será que ela está à altura de nos representar e representar um grupo de pessoas dentro de uma função tão importante? Mas apenas competência técnica basta? Também não basta. Ela também precisa ter uma competência comportamental, saber se relacionar com as outras pessoas, ter respeito pelas outras pessoas, saber escutar, saber ouvir, compreender a demanda da cidade. Ela também precisa saber expor as suas ideias através de uma boa competência de comunicação, para convencer as outras pessoas do projeto dela, para que assim a gente consiga ter bons resultados ao longo do meio político. Nós estamos vivendo um período que os políticos serão importantes. Na nossa região, em maio, a reconstrução já começou, mas ela não termina no final do ano. Ela vai continuar para o próximo mandato. E nós precisamos colocar pessoas lá que vão dar celeridade e assertividade e também profissionalismo, dinamismo, para que a gente possa reconstruir o nosso vale. E aí existe uma diferença entre o político e o estadista, trazendo a manchete da nossa reportagem. Qual é a diferença? É que o estadista... E aí, quando eu falo, não entro no milindre da palavra, mas eu entro no conceito, né? O estadista é aquela pessoa que prioriza a credibilidade do futuro. Ele enxerga as coisas mais longe, né? E o político convencional, tradicional, ele prioriza a popularidade do presente, ou seja, a credibilidade do futuro é priorizada pelo estadista, enquanto a popularidade do presente é priorizada pelo político. E nem sempre a popularidade é a melhor decisão, né? Porque popularidade é que nem desodorante. Popularidade tem prazo de validade e na hora que vence, ela pode deixar mau cheiro.
Precisamos escolher bons políticos, né? Toda eleição a gente fala sobre isso, é importante, mas aí chega na hora, e eu canso de ver, inclusive pessoas, né, que são próximas, que são do nosso meio, que são pessoas que muitas vezes têm até o ensino superior, tem mais do que tem especializações, mas não se preparam para isso. Chega lá, em quem eu vou votar? Sai no dia, muitas vezes no sábado, no domingo da eleição, correndo, pedindo informações, um pouco acompanhar um pouco mais, né? E de repente até orientar para quem não acompanha tanto isso, olha, tem essa pessoa aqui, aquela outra ali, já fez isso, fez aquele outro, porque são essas pessoas que vão tocar os nossos municípios, né? Agora é uma eleição municipal, assim como há menos de 2 anos foi a eleição para presidência, para governador, para senador, para deputado, e essas pessoas é que fazem acontecer as coisas, ou deveriam fazer, né? Então, não adianta ficar reclamando depois, né, Bozetti? É isso aí, tem que saber das consequências das nossas decisões. E é uma decisão importante. Entregar o teu voto para um profissional, para uma pessoa capacitada, é uma decisão importante que vai impactar para os próximos 4 anos. Então, ao invés de se arrepender, porque não sei o quê, escolhe bem o candidato no momento de digitar lá na urna, né? Essa é a dica. E não apenas alguém que promete alguma coisa aqui. A gente sabe que acontece, infelizmente, né? Tem a fiscalização, tem o Ministério Público que está aí também para receber as denúncias e depois mover algumas ações, mas a gente sabe que de vez em quando, eu te dou isso, eu faço isso por ti, ou já ajudei tua família aqui, agora quero teu voto de volta. Não é assim que a coisa deve acontecer. O Marco Antônio Tessmann diz, se houvesse candidaturas independentes, certamente o povo estaria representado. A partidarização indica, entre aspas, seus escolhidos. Isso não é escolha popular. É a opinião do Marco Tessmann aqui na nossa live no Facebook da Rádio Independente. Muito bom, muito bom. Concordo. Gustavo, muito obrigado. Não custa nada dar uma pesquisadinha, né? Dar uma olhadinha no histórico da pessoa, né? Isso aí. Sempre importante. Pesquise quem é que vai te representar. Importantíssimo. Valeu. Valeu. Obrigada, Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, no Direto ao Ponto.